Olá pessoal, que é o professor Rafael. Estamos aí 15 de novembro, feriado. Talvez apareça algum barulho aqui do vizinho colocando o pagode dele, mas espero que não. Se aparecer, espero que vocês entendam. Ontem no Fantástico apareceu foi passada uma, uma reportagem, né, sobre a questão dos Yanomami. E eu queria. A intenção desse vídeo é reagir a essa. Fazer um react, né? Não sei nem se vai dar problema de strike, alguma coisa assim, mas enfim. Fazer uma reação a esse vídeo e apontar algumas relações que nós temos com a questão indígena aqui em Rondônia e com a questão indígena no Brasil, né? Nós estamos falando de um povo de um estado e a ideia é trazer para de onde eu falo, aqui de Rondônia, e para a Amazônia e para o Brasil, tá? Então, vamos fazer aqui, fiz um café, vou tomar um café com vocês e a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. No meio da Amazônia, o flagrante de um crime. Garimpeiros ilegais estão em ação, em busca de ouro. Olha só onde está a balsa. Perto, mas muito perto mesmo, desta aldeia do tradicional povo Yanomami. Eles vivem na maior reserva indígena do Brasil. São 9 milhões de hectares dentro da floresta amazônica, uma área enorme, do tamanho de Portugal. Este ano, fotografias de meninas e meninos muito magros, desnutridos, correram o mundo. Um pequeno retrato de um colapso gigantesco. Nossa equipe desembarcou em solo Yanomami no dia 4 de outubro. Só assim, né? Algumas pessoas sempre falam, é muita terra. A gente sempre ouve essa besteira, né? É muita terra para pouco índio, né? Na verdade, não, né? Você vai ver que são muitos indígenas, daqui a pouco aparecer os dados, né? E depois você vai ver que existem pessoas aqui na Amazônia, ali no Pará, no Mato Grosso, que tem também, né, pessoas, às vezes uma família que tem terras, né, 4, 5 pessoas que tem terras do tamanho de um país europeu. Então, assim, a terra indígena ela tem uma função não apenas não apenas ah, social ou sociocultural, mas também para aquele povo, né? Mas também de preservação ambiental, né? Principalmente em regiões como a nossa aqui em Rondônia, onde tudo está desmatado, tirando terra indígena, né? Terra indígena e Unidade Federal de Conservação. Então, assim, é muita terra para pouco índio? Não. E tem muita gente. Vocês deram uma terra do tamanho de um país para um povo. Deram para um povo, né? Deram-se, né? Usufruto deles, né? Mas existem pessoas particulares, às vezes laranja de pessoas de fora do Brasil, né? Ou seja, estrangeiros, que têm territórios muito maiores ou do mesmo tamanho e todo mundo em silêncio e pronto, né? O negócio, o covarde, ele sempre vai falar das pessoas que ele considera mais fraco, né? Mas ele nunca vai falar das pessoas que são iguais ou mais fortes que eles, né? Então essa é uma característica da covardia. Foram 2 semanas registrando o descaso com a saúde desse povo, em especial com a das crianças. Quais as causas desse problema sem fim? A explosão do garimpo? A malária? O atendimento ou a falta de atendimento médico? O Fantástico recebeu esta carta convite da Associação Utucara, a maior representante Yanomami, e do CONDISE, o Conselho Distrital de Saúde Yanomami, que tem, entre suas atribuições, fiscalizar o atendimento nas aldeias. Esse é outro elemento importante, né? Assim, eu assisti ontem, né? Mas hoje eu tô assistindo com. Me apareceram algumas coisas na cabeça. E hoje eu tô assistindo com outro olhar. Esse é um outro ponto muito importante. As comunidades indígenas em geral, aquelas que têm um número grande, um pouco maior de pessoas, né? Elas têm uma organização política, né? Uma organização civil, na verdade, muito maior do que nós, né? Nós, não indígenas, escolhemos nossos heróis, né? Fulano vai
salvar o mundo, fulano não vai, fulano é bandido, fulano é sei lá o quê, e os indígenas eles estão aprendendo desde sempre e dentro da questão legal, desde 1988, na nova Constituição, a se auto-organizarem, né? A auto-organização indígena, ela, claro, né, tem suas dificuldades, mas ela é cada vez mais forte. E quando o indígena ele manda uma carta pro Fantástico, ele consegue ir para a Europa, consegue fazer palestras nas empresas, sei lá o quê. Nós que não fazemos nada, ficamos falando, isso aí é um infiltrado, isso aí, esse não é indígena, fala todas essas falas racistas, né? Que na verdade só demonstram que você não faz nada, você escolhe o seu heróizinho, enquanto eles estão se auto-organizando, né? Então, assim, Fantástico foi aí porque foi chamado por esse grupo, né? Convidamos vocês, se tinha teste de Covid, tinha vacinas. Nós estamos sofrendo nas aldeias, precisamos alguém, equipe, filmar e demonstrar a realidade. O trabalho da imprensa consegue revelar o que acontece no interior da floresta. Os Yanomamis estão sozinhos, invisibilizados na floresta. Na reserva, vivem cerca de 30 mil indígenas, em mais de 300 comunidades. Por causa da força da água, os indígenas improvisaram algumas cordas, né? Para dar um mínimo de segurança. Vai contar com a ajuda do Júnior. Júnior Yanomami, o presidente do CONDIZE, o Conselho Distrital de Saúde, nos acompanhou. Estivemos em 3 comunidades: Surucucu, Reveteu e Charuna. Remédio, água, um pouquinho para descer. Surucucu tem posto de saúde e hospital de internação, com capacidade para 20 pacientes. Indígenas de 23 comunidades têm que vir para cá quando precisam de socorro. No dia em que estivemos aqui, faltavam remédios e sobravam leitos, mesmo tendo muito indígena doente nas comunidades, segundo as lideranças Yanomami. Em toda a reserva, a responsabilidade pelo atendimento é da... Vamos lá, falar rapidamente aqui, né? A saúde indígena, ela tem toda uma discussão, toda uma questão histórica, né? Eu orientei um trabalho de pesquisa sobre isso, mas ela nasce dentro da saúde do sistema único, né? Do sistema universal, do SUS, e depois ela é transformada numa secretaria especial que vai trabalhar especificamente com as populações indígenas. Mas o que a minha experiência, minha análise de dados fala sobre isso? Que a saúde indígena ela é extremamente precarizada, né? Ela é extremamente precarizada. Vocês conseguem ver aí a questão de eles utilizarem redes para colocar as pessoas doentes, né? Não é um sinal de precarização, na verdade é um sinal. A gente viu isso muito durante a pandemia agora da Covid. É um sinal de adaptação, né? As questões culturais, então aquilo ali é positivo. A pessoa está numa rede, está numa situação mais favorável para a cultura dela. Entretanto, falta remédio, falta lugar, né? A estrutura, falta tudo, né? Vocês vão ver mais um pouquinho aí à frente. E essa secretaria, ela tem tido o seu recurso, assim como a FUNAI, diminuído a cada ano, né? Hoje eu falo assim, a partir de dados que eu tenho do orçamento da FUNAI, que a FUNAI está estrangulada. Ela não consegue fazer nada além de pagar pessoas e fazer o básico, porque o seu orçamento está estrangulado, né? Vamos lá. Da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e do DICEI, Distrito Sanitário Especial Indígena, ambos ligados ao Ministério da Saúde. Esta é a sala de internação do posto de saúde de Surucucu. A gente percebe que a estrutura é bem precária. O chão é de terra, as paredes são de madeira e as telas estão rasgadas. Aqui, os pacientes acendem pequenas fogueiras como essa, que já está se apagando. O motivo é para se proteger do frio da noite e também dos mosquitos. O medo é do mosquito que transmite a malária. Este menino tem 2 anos e chegou ao posto com mais de 39 graus de febre. O peso, 9 quilos. Estava tão fraco que mal conseguia ficar em pé. A mãe contou que a família vive em outra comunidade, a 60 quilômetros de Surucucu, e que lá não aparece um agente de saúde há pelo menos 8 meses.
E que depois de pedidos insistentes das lideranças indígenas, ela e o filho foram trazidos no único helicóptero que presta socorro na reserva inteira. O diagnóstico do menino: malária e desnutrição. Seguimos para a comunidade RVTU, onde o acesso é mais difícil. Também orientei um trabalho, estava lembrando dele agora, com os alunos da nutrição sobre a questão da fome em terras indígenas, né? E mais recentemente vai ter um evento agora, dia 17, 19, né? 18, 19, sobre um trabalho que nós aprovamos sobre fome em terras indígenas de Rondônia. A fome é algo epidêmico, né? Não sei se pode fazer associação, mas vou fazer para vocês entenderem. É algo pandêmico, né? Nas terras indígenas, vou usar essa palavra porque está em voga, nas terras indígenas do Brasil, né? Então, alguns discursos que você encontra nas redes sociais, que os índios estão andando de caminhonete, os índios são isso, índio aquilo, índio é rico, índio está explorando a madeira, não condiz com a realidade, né? Você vai ter em várias terras indígenas do Brasil as pessoas em situação de desnutrição, com muitas doenças, com muitas verminoses, né? Morando em casas tradicionais e, independente de serem tradicionais, precarizadas, né? Porque a casa tradicional, ela em geral, né, na maioria das vezes, ela atende às necessidades da comunidade, ou 100% das vezes, mas a questão do próprio recurso material que impede, né? Então você vai ter, por exemplo, né, a cultura daquele povo indígena, ela serve totalmente para ele viver, né, de forma saudável. Daqui a pouco a liderança vai falar sobre isso. Mas existem fenômenos externos causados por nós e pela nossa incapacidade de proteger essa população que vão impactar nessa forma de vida e vão causar esses danos aí que nós estamos vendo, tá? Não há posto de saúde nem hospital. Aqui encontramos crianças bem magras e com a barriga dilatada, grande. Revela uma possível infestação de parasitas ou uma possível síndrome de malabsorção, que é quando o intestino não dá conta de absorver os nutrientes, então ele distende, ele produz bastante gás. Conversamos com os líderes de RVTU. Júnior Yanomami foi nosso tradutor. Tem desnutrição, pneumonia, tem malária aqui. A malária tem avançado de maneira persistente na terra Yanomami, são mais de 16 mil casos só esse ano. Lembrando que há 30 mil indígenas na reserva. Quanto mais desnutrida a criança maior a chance dela ter infecção por qualquer causa, pode ser respiratória, intestinal. O povo de RVTU reclama da falta de atendimento médico. Várias crianças morreram, várias mães sofreram. A gente quer saúde aqui. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Essas pessoas, esse povo Yanomami, ele está vivendo aqui no Brasil há centenas, né, dessa forma. Não sei, não é a minha área de estudo, não é. Basicamente eu estudo uma parte muito específica de Rondônia, né? Acho que isso é uma coisa que fala sobre ciência, né? O cientista, ele é especialista em uma coisa. E eu também não estudo a questão indígena diretamente, né? Apesar de que eu estudo cultura indígena, mas eu estudo políticas públicas, né? Para a saúde, para a educação, para a proteção territorial. E aí eu não sou especialista em Yanomami, enfim. Mas de alguma forma esse povo está vivendo há pelo menos algumas centenas de anos de uma forma semelhante ao que ele está vivendo hoje. E esse povo, ele sobreviveu até o ano 2021. Né? O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que esses surtos de doenças, de desnutrição, de malária e etc., não são causados o que parece, né, por leigo, né, para a pessoa que é leiga, não são causados pela forma de viver desse povo. Porque se eles chegaram até aqui, né, numa situação no meio da floresta, e chegaram a ter 14 mil indivíduos, mesmo com todos os ataques que eles sofrem, é porque a cultura deles dá conta da vida biológica deles. Entretanto, as influências externas vão causar
outros fenômenos que vão influenciar, né? Na verdade vão gerar outros fenômenos que vão causar essa disseminação de doenças e de malária. Não é de agora que os Yanomami sofrem com uma série de doenças. O missionário Carlos Aquini conheceu os indígenas em 1965. Morou com eles durante 30 anos. Lembra, com tristeza, das consequências trágicas provocadas pela construção da Transamazônica e a chegada de milhares de pessoas a partir de 1970. Começaram a estourar as epidemias, uma atrás da outra. Eu ainda tenho pesadelos até hoje. É uma coisa terrível. Através da estrada, garimpeiros começaram a entrar. A crise sanitária teve início na década de 80, quando houve a primeira corrida do ouro. Quase 40% da população faleceu, consequência dessa invasão do território pelo espalhamento de doenças. E desde esse episódio, as coisas não se estabilizaram mais dentro da terra Yanomami. Tá aí a resposta, né? Para tudo que eu estava comentando aqui, na verdade, outros especialistas comentando, né? Que, na verdade, essas doenças são causadas por esse contato, tá? Tão forte essa questão, ele fala da Transamazônica, eu vou lembrar aqui de Rondônia, os Caritiana, que é um povo indígena que eu analisei os impactos no seu território, eles comparam em uma carta aberta a construção da BR-364, é uma BR que passa aqui na nossa cidade, na nossa região, a um apocalipse, como se fosse assim, entre aspas, um apocalipse dentro da mitologia cristã, a grande noite, né? Então, assim, foi a construção da BR que possibilitou, que aumentou o número de doenças, que diminuiu o número de alimentos, que aumentou o número de invasores. Então, a rodovia, dentro dessa questão de impactos, ela tem uma importância, né, uma importância negativa, porque ela vai abrir espaço para outros agentes causadores, né? Então, assim, e aí quando fala agentes aqui é dentro da sociologia, né, o pessoal da saúde tem outra perspectiva de agente, né? Mas é de pessoas, né, que estão ali tramitando. Atualmente, estimativas apontam para a presença criminosa de 20 mil garimpeiros. Repetindo, a reserva tem 30 mil indígenas. A presença dos garimpeiros é constante, mais uma embarcação com 2 garimpeiros, passando bem devagar por aqui. Estudamos ali 19 comunidades e detectamos a presença de altos níveis de mercúrio no cabelo dos participantes. As populações tradicionais vão ser afetadas por intermédio do consumo do pescado contaminado. O garimpo, quando entra, a primeira providência é provocar um desmatamento da floresta. Impacta diretamente nas fontes alimentares dessa população. De 2019 para cá, os garimpos são a principal causa do crescimento expressivo do desmatamento na terra Yanomami. O aumento chegou a 140%, segundo o IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. E Yanomami, 140%, né? Mas a média de crescimento aí na Amazônia é gigante, né? Então, assim, temos um aumento do desmatamento, um aumento do garimpo ilegal. E acho interessante também que depois seria, caso, né, vocês tenham interesse nesse tema, a gente continua a debater a questão da venda do ouro, porque a legislação que vende ouro, né, da venda de ouro no Brasil é extremamente frágil, né? Esse ouro ele é limpo muito facilmente. Então ele sai da terra indígena de forma ilegal e ele é lavado numa empresa específica. Muito facilmente ele se torna limpo, né? Se torna um ouro legal, entre aspas, né? Então, assim, houve um aumento muito grande. Veja aí, né? Vamos fazer um projeto de lei para mineração em terra indígena. Olha aí, né? Mas quando o Estado regula, a coisa funciona melhor. Quando a iniciativa privada regula... Gente, vocês moram no Brasil, né? Pegue os casos aí. Imagina como que seria o impacto nessas comunidades, né? Vamos continuar. Esse desmatamento tem se concentrado, de fato, nessas regiões ao longo dos rios. E aí tem uma série de consequências de problemas de saúde pública também que pode afetar por conta dessa atividade ilegal. Em outro ponto da floresta, encontramos o pior cenário de toda a viagem. Esta é a comunidade Charuna.
Os líderes contam que alimentos vindos da caça e da pesca são raridade e que as refeições se resumem basicamente a frutas, verduras e mandioca. Vamos lá, pessoal. Muito importante. Quando eu comecei a estudar saúde indígena, né, enquanto orientador, a minha pesquisa de doutorado não é especificamente sobre saúde indígena, mas eu tenho alguns trabalhos de alunos meus trabalhando com isso, pessoal da medicina, da nutrição, da psicologia e tal. Quando eu comecei a estudar saúde indígena, eu recebi dados que a saúde coletiva indígena, às vezes ela é comparada, dependendo do lugar, né, aos dos piores IDHs da África, né? É muito desonesto você ir numa rede social e dizer que esse pessoal tá rico, tá vendendo ouro, tá andando de Hilux. Se você vê um indígena com celular num evento, ou na rua, ou na universidade, você dizer que os indígenas, olha, os indígenas estão todos ricos, né? Ele tem celular. Primeiro que é direito de qualquer pessoa ter celular. Ter um celular não faz ninguém menos indígena. Mas é muito desonesto você querer invisibilizar coisas como essa que nós estamos vendo aí, e por isso eu achei tão importante reagir a isso, mesmo que cause algum problema ao meu canal, né? Porque mostra uma realidade. Eles foram lá em campo, né? Mostra uma realidade cruel. Vejam essas pessoas, né? Vejam as crianças. Tá? Daqui a pouco vai ter uma fala de uma pediatra que vai falar muito sobre isso, né? Como a gente percebe isso. Aqui também não tem posto de saúde. Os indígenas bebem a água dos rios e não há saneamento básico. Nos últimos 5 dias, 2 crianças morreram aqui na comunidade com suspeita de malária. Em sinal de luto, os familiares molharam os rostos com as próprias lágrimas e não limparam mais. Em Charuna, acompanhamos com o apoio do Greenpeace uma missão da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Por determinação das autoridades de saúde, este técnico de enfermagem ficou com a nossa equipe nesta parte da viagem e cuidou de adultos e crianças. Mas o problema é que não há medicação suficiente para atender toda a comunidade. Faltam testes de malária e remédios para o tratamento da doença. E a única medicação disponível é a dipirona, usada para aliviar as dores e a febre. Malária, que é uma doença facilmente controlável, né? Tem remédio, tem tudo para ser controlado, basta ter gente e vontade, né? E a gente não vê isso acontecendo. Então, o Estado está ausente, ele está incapaz, inoperante. Essa fala do rapaz aí, desse último pesquisador, né? Na verdade, indigenista que falou, ela é justamente isso, o Estado está inoperante. Está inoperante, né? Os recursos para esses órgãos, eles maldam quando eles dão conta de pagar pessoal e de fazer a rotina básica, né? Ele não consegue fazer mais nada além disso, né? Eu tenho alguns dados da FUNAI, a partir dos seus relatórios de gestão, ou seja, dado público, que eu pretendo organizar e publicar um artigo, mas o resultado geral que eu tenho de uma análise assim, dos dados colocados em linha sequencial é que está inoperante. Essa inoperância ela é por questões econômicas, mas também por questões políticas, né? Não há muito interesse em proteger essas populações, né? Porque se tivesse, vou lembrar que é uma frase do Enéas, né? Do Enéas, o candidato que faleceu. No Brasil há dinheiro, só que esse dinheiro está indo para onde? E no Brasil falta vontade política. Tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui, eu vou fazer em 2 partes, né? Porque a reportagem tem 17 minutos e eu estou comentando. Então eu vou fazer em 2 partes. Essa é a primeira, a gente volta na próxima e eu vou soltar uma atrás da outra, tá? Se você gostou, deixa o like, compartilha aí e aguardo você lá na parte 2 do nosso reagindo a essa ótima matéria que traz coisas difíceis, né? Até mais!